Vamos tirar os comerciais, né? O nosso apoio cultural, porque a parte do intervalo ela é muito divertida também. A gente não pode privar o nosso telespectador dessa delícia que é. Começamos a falar do trem, e aí eu provoquei a Simone antes do intervalo, e o Junei já contou uma história divertidíssima aqui, né, Junei? Tu também passou por um constrangimento no trem, às avessas? Mais por ser a primeira vez do que ser um constrangimento. Fim de semana eu fui a Porto Alegre, estive na Feira do Livro, fui e voltei de trem. Na volta, primeira porta, primeiro vagão, entrei, não estava lotado, fiquei de pé, e uma moçoila, uma jovem moça, levantou-se e disse: pode sentar, senhor. Mas espera, falta bastante para 60 ainda. Eu estou a recém nos 50 e poucos. Isso já aconteceu comigo, parecido. Eu estava entrando numa escola, vou dar o nome da escola, Escola Adolfina de Fenthaler, no bairro Redentora. E aí, entrando para dar uma palestra com um violão aqui, a tiracolo, né? E vem uma mocinha. E ela olha para mim e diz assim: oi. E eu, num segundo, eu pensei: não, músico é o charme, né? Até as adolescentes não perdoam, né? Aí eu disse para ela: oi. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor é o tiozinho do bolo? É um tiozinho que vendia bolo. Muito bom. Não, eu sou o tio da Suquita. Isso prova que nem tudo está perdido, né? A partir do momento que nós temos aí os jovens, né? Tendo essa consciência, essa preocupação. Sim, é verdade. Tu já presenciou cenas não tão bonitas dentro do trem, né? A maior parte das vezes não é bonito, né? É os jovens e jovens rapazes sentam, fazem de conta que está dormindo, concentrado numa leitura, e as pessoas de idade, principalmente as senhoras, porque uma deficiência que eu vejo na estrutura do trem é o apoio para as pessoas se segurarem. A mulher normalmente não tem uma estatura tão alta, e aquela para segurar em cima é muito alto. E aí aquelas barras de ferro no meio não são o suficiente para a quantidade de pessoas que vão em pé no trem. Então ele é bem inconveniente nesse aspecto, e as pessoas não dão lugar para aqueles que realmente precisariam ir sentados a partir do momento que o número de bancos é bem inferior à quantidade de passageiros que normalmente está dentro do trem, né? Então, essa questão, ela digamos, desfavorece bastante a postura, né? Normalmente é um público jovem que entra dentro do trem daquela situação completamente sem limites, falando, né, coisas que não agradam aos ouvidos, né? Mas são coisas que a educação teria que mudar muito dentro das famílias, enfim, e que não tem muito como alterar, né? Tem talvez que filtrar. A gente devesse, uma vez eu vi que talvez a gente devesse insistir uma pesquisa científica que explicasse por que quando entra um idoso nos ônibus dá uma súbita sonolência na juventude. Porque o idoso entra e eles dormem todos. Acho que tem que investir nisso para descobrir qual é a razão. Estou maldizendo a mocinha. Não tem cabimento. Mas eu acho que tão grave quanto a questão do idoso, mais grave ainda, ou me parece numa proporção assim, de uma afronta gigante, é a tentativa de abuso sexual, né? O problema é que desde sempre no ônibus se viveu, né? Eu lembro em outros tempos dos garçons comentando como eles procediam, nada contra a classe, muito pelo contrário, adoro todos eles, mas isso há 30 anos atrás, né? De como eles faziam para uma aproximação, como é que eu posso dizer para não parecer chulo, né? Um aliciamento, obrigado, Rodrigo, na verdade, uma tentativa de abuso sexual, né? E isso se vê bastante no trem também, né? Muito, e é bastante constrangedor. Na maior parte das vezes, tem situação que tem que baixar a cabeça e se manter de cabeça baixa, porque a situação fica constrangedora, né? Então, isso, para quem depende do trem diariamente, eu acredito que não deva ser muito fácil para as mulheres, né? Sabe que no próprio transporte coletivo, e eu lembro que isso acontecia no ônibus lotado, na época das fábricas, muito mais do que agora. E a minha cunhada, ela tinha uns 14, 15 anos, talvez, isso ou menos, e ela ia e sempre tinha alguém que vinha se roçar nela. E um dia ela levou um alfinete junto e cravou
Isso funciona. Foi o que ajudou a resolver, nunca mais se encostou nela. Viu, Né? Rodrigo? Foi uma das maneiras. Tem um termo que não é chulo, É, porque ele é uma tem questão um termo antiga. castiço antigo, chamado acochambramento. Então, o dito cujo está querendo se acochambrar. O que as pessoas não percebem quando tem uma moça parada na parada de ônibus, ela não está te esperando tomar uma cantada, ela está esperando o ônibus, né? Assim como a moça que entra no trem, ela não está ali para te ver, ela está ali para ir onde ela precisa chegar. Isso E no assim século por XIX, diante. o acochambramento, ele era A gente não precisa realmente conversar sobre isso. Não, os dois mas, querem questão falar de a respeito, pena, né? sem nenhum tipo a de pudor, pena, mas- a pena era emasculação, ou seja, se colocava os testículos do sujeito num cepo e com uma marreta se acabava com o problema. Rodrigo, Certo. testículo pode falar essa hora, Rodrigo, que é a nossa linha de corte aqui. Daqui a pouco liga o Canísio e vai dizer assim, tá, mas piada eu não posso contar, vocês estão falando as mesmas coisas aqui. E o vagão só para mulheres? O vagão Já só foi para mulheres? discutido, né? De ter Já um foi vagão só discutido. para mulheres. Sim. Na minha última experiência no trem, uma mulher se aproximou, né, porque ela não estava conseguindo se segurar. Ela disse assim para mim: eu não estou querendo encostar em ti, mas eu preciso me segurar. Aí eu pensei, o vagão só para mulheres, as mulheres também vão ter a preocupação. Está querendo se aproveitar ou você está se segurando? É. Foi interessante, nós duas se olhamos e rimos. Junei, professor de História, né? Mestre em História, essa Licenciado. formação de licenciatura, Uma né? formatura recente após 10 longos anos de estudo. de bancos acadêmicos. Como é que tu vê esse momento histórico, neste momento histórico que nós estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo do terrorismo em âmbito mundial, né? A gente discutiu muito isso na segunda-feira, discutimos sobre dois prismas, né? O que foi esse ataque, os desdobramentos dele e essa intolerância nas redes sociais, né? Eu pintei a bandeira da França ali no meu avatar e estou muito tranquilo da minha consciência daquilo que eu acho que é justo. Agora tem pessoas que acham que eu tinha que ter pintado a bandeira da Síria, que eu devia ter pintado a bandeira de Minas Gerais, do Brasil, do mundo inteiro, menos a da França. Quer dizer, então vem a tolerância que a gente reclama que está acontecendo entre os povos e entre as culturas e entre as culturas religiosas, e aí vem a nossa própria intolerância do nosso irmão, daquele cara que está do lado lá, ser o primeiro a apontar o dedo e dizer, pô, mas tu está indo contra isso porque tu está indo a favor daquilo ali. Esse Que tema, dias, hein? esse Que tema dias. é um tema bastante espinhoso, porque sempre que tu usar o terrorismo, o termo terrorismo, ele indica ultrapassar todos os limites da diplomacia, da convivência política e passar a usar de violência abertamente, principalmente contra a população civil. Na história moderna, a primeira guerra em que a população civil deixa de ser respeitada e passa a ser alvo é a Primeira Guerra Mundial. Antes disso, eram aquelas guerras que a gente vê em filmes, que até eu gosto muito um pelotão em linha atacando outro pelotão em linha. Um ataque, outro defende. Parecia um suicídio, porque tu está caminhando e Pessoal quando a morre. bala chegar, tu é o primeiro que cai. Quando não é um canhão do outro lado, porque aí cai o teu pelotão inteiro. Mas a primeira guerra em que surge, da história moderna, antigamente tinha outras coisas, em que surge isso de que a população civil deixa de ser respeitada ou cuidada e passa a ser alvo, é a Primeira Guerra Mundial. E agora, vindo para os tempos atuais, o terrorismo, ele sempre impacta, terrível, é muito forte isso, o impacto que causa, mesmo na gente que está longe. Mas ele devia impactar para os dois lados. Por exemplo, eu tive algumas discussões por causa da bandeira da França, e não tenho nada contra quem botou a bandeira da França. Mas o Mark Zuckerberg lá, ele não deu a opção de tu botar da Síria, a opção foi a da França. Parece que o terrorismo contra povos ocidentais de maior desenvolvimento, ele é pior, ele é chocante e dos outros não. A Guerra de Libertação da Argélia, que era uma colônia francesa, essa guerra se deu no início dos anos 60, matou 1,5 milhão de argelinos. Quem matou? O ocupante francês, o exército francês. Então, na cobertura da Palestina e Israel, que a gente, nas últimas décadas, vive olhando isso, por que a cobertura, quando é de Israel, aqueles mísseis feitos de antena parabólica pequena, aqueles troços caseiro,
jogavam na fronteira e explodiam em Israel. A TV mostrava cenas e arriscava até mostrar as pessoas mortas. Quando era na Palestina, atingido por mísseis modernos, a tomada sempre era 5 quilômetros de distância, de longe tu enxergava uma fumacinha. Porque, mais ou menos como a história de quem fazia o mapa, depois a gente pode conversar sobre a história do mapa, que é bem interessante, quem banca diz como vai ser. Então, por que a televisão iria mostrar as crianças, as mulheres, o povo palestino destroçado? Se, muito mais possivelmente, tem condições de ser donos de uma televisão, os israelenses e os americanos do que o povo palestino. Me parece, tu tá trazendo uma visão não só socialista, mas humanista, me parece, dessa questão. Mas é exatamente a isso que eu me apego para discutir ainda mais profundamente isso. Independente da questão humanista, quando eles dizem, né, quando o Estado Islâmico diz que a luta deles é contra um mundo que não é Islã, isso nos causa muito medo. Ou essa colocação não é bem assim. Porque eles prometeram, capa do Terra nesse momento, prometeram que vão hastear a bandeira do Estado Islâmico no Vaticano. Eu imagino que seja essa uma declaração de guerra a todo mundo católico, por exemplo. Né? Não só o Ocidente capitalista, opressor, que constrói, que arma a maior parte desses povos historicamente, né? Guerra Irã-Iraque lá em 79, quem armou o Iraque foram os americanos, que depois vieram a derrubar então, o ditador. Né? Não te parece que essa guerra ela tem componentes que são ainda mais graves? Ou é uma visão ocidental nossa? Não. Essa questão de... O fundamentalismo essa questão é muito enraigado, de como né? se vê o Oriente é uma construção do Ocidente. Todas as pessoas que vão escrever das Mil e Uma Noites para cá, porque as Mil e Uma Noites já eram uma visão distorcida, todas elas são pessoas do Ocidente falando do Oriente. Tem até uma obra que é clássica aí, para quem gosta do termo, que é um livro do Edward Said, que é um libanês, faleceu há poucos anos atrás, que o nome é isso, Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. E aí ele avança, é um livro bastante profundo, mas muito bom de ler, onde ele avança muito nesse conceito. E tem outra coisa nessa disputa, porque assim, o Ocidente invade o Oriente, Israel, Palestina, Estados Unidos, Iraque, todas essas como a civilização sob os bárbaros. Essa pelo menos é a impressão. O mundo civilizado contra os bárbaros. Mas nessa visão tem o seguinte, eu projeto no outro, primeiro eu torno o outro um estranho, segundo eu projeto nele todos os defeitos, e terceiro ele é uma visão deformada de mim mesmo, porque tem coisas dele que possivelmente eu gostaria de ter e ser e não admito. Tá bem, muito bem. A gente precisa ir para mais um intervalo e a gente volta não só para o ponto final do nosso programa de hoje, mas a gente volta também para falar de algumas das coisas que a gente precisa discutir da Prefeitura Municipal. E para isso o Junei está aqui para nos aclarar. A gente volta já já.